E aí, enquanto tudo acontece, a situação fica indefinida. E o mercado financeiro está sentindo bastante. Dólar de um jeito, bolsa de valores de outro, cotação do petróleo, que pode afetar diretamente a nossa rotina aqui no Brasil. Preço de alimento, preço do frete, está oscilando bastante. O Vitor está com a gente aqui no estúdio para falar exatamente dessas consequências. Até agora estamos falando só de China, Rússia, como é que bate isso lá, né? E aqui no Brasil, como é que chega essa parada? Fala aí, Lupato, boa tarde. Oi. E aí, tudo bem? Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde também a todos os ouvintes. Pois é, muito se falou ao longo do fim de semana de como seria a segunda-feira, depois do início desses ataques nas principais bolsas de valores do mundo, mas principalmente olhando para esse ponto que vocês destacaram do petróleo, que pode afetar diretamente o nosso dia a dia aqui no Brasil, não só com o combustível podendo no futuro ficar mais caro, mas com todos esses preços ligados, né? O frete, a comida, tudo está ligado ao petróleo. E a estimativa de especialistas é de que pelo Estreito de Hormuz, que fica ali no Irã, passam 20% de toda a produção de petróleo do mundo. O Irã é um grande produtor, outros países do Oriente Médio também, e para que o petróleo saia dali, precisa passar pelo estreito. Desde sábado, esse estreito está fechado, dá pra gente dizer. Por quê? Passa ali, sabe? Exatamente. A Guarda Revolucionária do Irã chegou a oficialmente anunciar que estava fechando e que quem passasse poderia ser atacado. Depois, isso não foi mais confirmado por eles, ou seja, quem quiser tentar passar, pode, mas foi o que o Joel disse, né? Quem que vai ter coragem? Inclusive, há imagens de alguns navios petroleiros ali, esperando para passar pelo estreito, o que pode também mudar o preço do petróleo ali mesmo, né? Ele sai com um preço do porto e quando chegar no seu destino final, o preço já vai ser bem diferente por conta dessa variação. Nesse momento, o mercado internacional está com uma cotação, claro, em alta. O barril de petróleo Brent, que é o que a gente usa aqui como referência, uma alta hoje de 5,94%. Está sendo comercializado a $77,20. Esse preço do barril de petróleo Brent subiu mais no início da manhã, chegou a bater ali pertinho dos $80 e agora já caiu mais um pouquinho. Estava em 78 até agora há pouco, caiu $1, $77 é o preço que está valendo no mercado internacional o barril de petróleo Brent neste momento. E aí, também como consequência, uma alta do gás natural, alta de 2,52%, sendo comercializado a $2,93. Essas são as principais variações. Agora, muito se falava também sobre a possibilidade de uma reação um pouco mais forte e negativa do mercado mesmo. Aqui no Brasil, a gente tem nesse momento o Ibovespa, que é o índice, né, que mede a principal bolsa de valores de São Paulo, que é a B3 em São Paulo. É uma queda hoje do Ibovespa de 0,20%. É bem pouco, não dá para a gente considerar algo de fato considerável causado por esse conflito lá no Oriente Médio. O mesmo acontece com o dólar. Variação de 0,96%, não chega a 1%. A gente está falando aí de uma máxima no dia que chegou ao dólar vendido a R$ 5,21, mas também nesse momento sendo comercializado a R$ 5,18. Esse é o preço hoje, a cotação do aqui no Brasil, sendo que o dia começou ali a 5,13. Estamos falando então de mais ou menos 5 centavos de alta no dia de hoje. Alguns especialistas do mercado apontavam que essa variação nesta segunda-feira poderia ser um pouco maior. Teve bastante gente, né, Ana, que esperava mesmo um caos no mercado mundial, global, depois desse início de ataque no fim de semana. Não é o que está se confirmando. Para a gente usar também aqui como exemplo, Dow Jones, que é o índice da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York,
0,10% de queda hoje, também nada demais, assim como nós estamos observando no Ibovespa. Mas é claro que a partir de agora, todas as consequências disso, os próximos dias, a gente precisa acompanhar, porque o mercado pode ter uma reação com o conflito durando mais tempo, que é o que tudo indica pelo que diz os Estados Unidos. Dizem os Estados Unidos, deve ser, né, uma continuação por pelo menos aí algumas semanas desse conflito, e aí consequentemente a gente pode começar a ver preço mais alto aqui no Brasil de algumas coisas. Vale a gente destacar também que no meio do mês de março agora temos a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, e havia uma sinalização de que a taxa básica de juros cairia. Isso já foi anunciado na reunião do mês passado. Com essa alteração e uma incerteza maior, uma indefinição em relação ao futuro do mercado, o Copom do Banco Central pode voltar atrás e não seguir essa tendência anunciada no mês passado. E a nossa colunista de economia, a Juliana Rosa, fala exatamente sobre isso. Até onde pode ir o petróleo vai depender da duração do conflito e da escala da retaliação iraniana, que poderia facilmente, com esse fechamento, chegar ali na casa dos $100 o barril. No momento, pessoal, em que a gente tem no Brasil um processo de redução da inflação e um aumento do petróleo, isso poderia provocar uma alta de combustível, e a maior parte dos nossos produtos são transitados via caminhões. Então, o impacto no diesel ele tem um efeito muito grande que poderia se espalhar por toda a economia. E aí o grande lance é esse, é a indefinição. A reunião do Copom é daqui a 15 dias, né? Então, até lá, a gente pode estar ainda no meio desse confronto. O resultado sai no dia 17. Então, Trump está falando de 4 a 5 semanas que ele pode ter de conflito aí ainda, então fica tudo em suspenso, né? Com certeza, e muita insegurança também econômica, mundialmente falando, nessas semanas como um todo. É isso. É isso, Lupato? É isso aí. Obrigado, viu? Não, um abraço tem mais uma pra coisa. você. Tem? Tem Opa. os aeroportos. Os aeroportos, Ana Paula Rodrigues, é verdade. O espaço aéreo estava fechado, Ah, né? sim, pô. E tem muito voo que ou vai para o Oriente Médio, faz escala em Dubai, por exemplo, que é uma ponte importante, né, para outros lugares do mundo, como voos para a China, para a África e tudo mais. E tem voo no Brasil sendo cancelado. Isso, o aeroporto de Guarulhos, né, que é o que mais tem voo para essa região. Só nessa segunda-feira, ou seja, hoje, foram 12 cancelamentos, ou de chegadas ou de partidas. 6 chegadas, uma delas da Emirates e 5 delas da Qatar Airways. Ou seja, voos que viriam para o Brasil e não vieram, e 6 voos que partiriam daqui, também 5 da Qatar e 1 da Emirates, todos cancelados. E aí a Ana Paula Rodrigues disse, né, que o espaço aéreo no Oriente Médio como um todo foi fechado ao longo do fim de semana. Alguns aeroportos estão reabrindo até. Eles reabrem, mas é a mesma questão que a gente falava dos navios cruzando o Estreito de Hormuz, né? Qual companhia aérea vai se arriscar e num momento em que o céu tá cheio de bomba, cheio de míssil, colocar um avião para decolar ou pousar desses países ali da região? Teve um voo que foi cancelado no ar, né? Estava a caminho, teve que voltar, é claro. Meu cunhado, ele mora em Dubai, trabalha na Emirates. E estava na África do Sul, no sábado. Obviamente não tem como retornar, está lá até hoje. A tripulação vai ficar por tempo indeterminado. Como é que retorna para uma área dessa? Não então, retorna. os voos estão todos desse jeito, travados. Não é? E aí pode ser que deem prioridade para isso. E Dubai, né? Foi bombardeada, teve bomba lá em Dubai. Então, o aeroporto de Dubai é muito grande, né? Eu tive a oportunidade de conhecer nessa viagem aí para a China um tempo atrás. Então, ele é mesmo, viu? Tem som de passarinhos. Não, você. Eu não. Quem pagou a viagem que Tão chique quanto o aeroporto de Dubai. Até parece. Mas eu fiquei passeando lá, conheci cada pedaço do aeroporto, né? Porque pobre é isso, tem que aproveitar toda a oportunidade. Eu posso falar como é que é o aeroporto de Corumbá, por exemplo. Tive lá nas férias. Eu não conheço. Mas assim, ele é muito grande. Nossa, teve uma área que teve danos por destroços. 4 pessoas chegaram a ficar feridas. Então, o espaço aéreo não foi fechado à toa, né? Isso aí.
E só, já que você lembrou aqui também dos aeroportos, 2 voos no fim de semana, né? Um que tinha saído do Galeão, no Rio de Janeiro, e um que tinha saído de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Os dois já estavam no ar, cruzando o mar, e aí tiveram meia volta e voltar para o Galeão e para Guarulhos. Uma última coisa, a gente costuma ter uma variação também bem grande no preço do ouro quando uma guerra começa e quando os analistas acreditam que essa guerra vai perdurar bastante tempo. Por enquanto, o ouro também não variou tanto, uma alta de 1,20% apenas, não está variando tanto assim. Valeu, Lupato. Abraço. Abraço. Tchau, meu irmãozinho.